fato de conferência. Pois bem, boa tarde a todos e a todas, boa noite, a depender do local onde estão. É um prazer enorme começar as conferências do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais no novo ano letivo, com a professora catedrática Helena Machado, que vai trabalhar sobre tecnologia e ciências sociais, descaminhos e contribuições, obviamente que com toda possibilidade de ampliação ou foco do tema. Estávamos vendo com uma grande dificuldade de montar um cartaz com o currículo da professora, mesmo de forma sintética, foi muito difícil conseguir essa é uma tarefa hercúlea fazer isso, diante de todo o trabalho que já vem desenvolvendo há algum tempo. Então, muito sinteticamente, e aí a professora pode ficar bem à vontade para ampliar, se for esse o caso, a professora Helena Machado, a quem muito agradecemos desde já, é professora catedrática do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, do qual foi presidente recentemente, o mandato, e trabalha sobre as questões de tecnologia nas ciências sociais, entre outros temas, e creio que sejam uma das vozes mais competentes para falar sobre o assunto. Então, penso que teremos um momento de intensa alegria escutando e podendo ampliar nossas informações e conhecimentos com uma pessoa tão bem informada sobre o assunto. E, ao final, convidamos para fazer discussões que já podem sendo feitas pelo chat e ao final também podemos ligar as câmeras e sucessivamente. Já só queria fazer uma observação, não é comum fazer isso, tantos rostos conhecidos aqui que deixam mais alegre a tarde para quem está aqui no Brasil, o início da noite para quem está em Portugal. Professora Helena, muito obrigado com a senhora. Muito obrigada, Sérgio, pelas gentis palavras. Espero fazer justiça às expectativas que o Sérgio criou. Antes de mais, eu queria agradecer a presença de todos e de todas e dar os parabéns a este grupo de estudos interdisciplinares em ciências sociais, que tão bem, muito bem dinamizado pelo Sérgio, entre outras pessoas, e também agradecer o apoio inestimável da Rafaela Ribeiro na organização do evento. E desde logo eu vou explicitar o tema específico que me convoca aqui, porque a tecnologia, o conceito de tecnologia é bastante amplo, e convém dizer que eu ao longo da carreira tenho-me focado em tecnologias que exigem dois aspectos. Por um lado, dados sensíveis, e durante muito tempo trabalhei em questões de genética humana, e como é que essa genética era usada para finalidades de identificação criminal, ou em contextos em que era necessário a identificação de pessoas, circunstâncias bastante sensíveis, como por exemplo investigações de paternidade. Por outro lado, tenho também ocupado com tudo o que seja, sobretudo a vigilância da parte de governos acionada por forças de autoridade, com base em dados digitais, portanto, entre dados genéticos, mas também de outra natureza. Mais recentemente, tenho virado a minha atenção para questões de inteligência artificial, e é sobre isso que eu vou falar hoje, e espero que seja um tema de interesse de todos. Eu vou então iniciar. Estão a ver a apresentação, não estão? Sim, bom. Não, professora, vai ter que partilhar novamente. Isso vai ter que partilhar novamente. Muito bem. Vamos então iniciar novamente a partilha. Desculpem que eu... E agora já agora sim. Sim. Muito ótimo. Bom, desde logo eu queria referir como é importante cada vez mais
Portanto, num mundo em que no espaço público tanto se tem falado sobre a inteligência artificial, que seja uma discussão do ponto de vista académico informada por olhares interdisciplinares. E isso, as engenharias têm dominado o assunto, juntamente com, por exemplo, o direito, e do meu ponto de vista, e de várias outras pessoas, é importante que as ciências sociais ganhem espaços em que possam tornar visível e importante, em que se possam fazer ouvir a sua perspectiva. E quem tiver interesse pode consultar uma rede de investigação recém-criada, da qual com muito orgulho eu faço parte, e também algumas pessoas que reparei que estão a assistir este evento. Tem pessoas por hora, sobretudo da Universidade de Minho e também da Universidade de Coimbra. É bastante recente, tem alguns meses. Estes são alguns dos temas, eu não vou falar sobre isso em particular, que nós estamos a trabalhar, portanto indico o link desse grupo e quem quiser contactar-nos, saber mais o que estamos a planear fazer, porque, como digo, é um grupo recém-formado, será muito, muito bem-vindo. E eu vou começar por contar uma história, e que é uma das coisas que mais me tem suscitado interesse relativamente à inteligência artificial. É a forma como pessoas que são famosas na ciência e tecnologia, ou quem desenvolve inteligência artificial, mas que tem uma grande visibilidade pública, como é que se têm posicionado relativamente à inteligência artificial. Eu também não vou poder falar sobre isso, mas este é um campo que começou a ser criado logo após a Segunda Guerra Mundial. O termo foi cunhado em 1954. Durante muito tempo falou-se pouco sobre inteligência artificial, embora a ficção científica, portanto, várias vezes apresentava cenários de apocalipse em que, por exemplo, máquinas superinteligentes e robôs dominavam os humanos. Mas pelo menos desde 2016 que se tem falado bastante de inteligência artificial. E esta imagem que eu aqui apresento é do conhecidíssimo, renomado físico teórico da Universidade de Cambridge, que tinha uma doença esclerose lateral amiotrófica, ela, e ele perdeu a capacidade de falar, primeiro de se mover e depois de falar. Até que começou, ele era um comunicador nato, ele fez um esforço notável de divulgação da física teórica para o público em geral. Ele começou a usar um sistema de comunicação assistida que se baseava em tecnologia de inteligência artificial. Portanto, era um sistema chamado Equalizer, ou ACAT, desenvolvido pela Intel. E numa fase inicial, ele basicamente o que acontecia é que tinha um teclado na sua cadeira de rodas e tinha um ecrã e conseguia, portanto, com um comando, inserir letras e assim formar um discurso. Mas mais à frente, e o momento desta entrevista em que ele faz uma crítica do desenvolvimento da inteligência artificial, manifestando os seus receios, dizendo mesmo que poderia significar o fim da raça humana, se fosse desenvolvida naquilo que ele chama Full Artificial Intelligence, mas o sistema que ele usava eram raios infravermelhos que vinham dos óculos, que conseguiam monitorizar e identificar movimentos da bochecha, e esses movimentos comunicavam com um computador que já tinha no seu acervo, portanto no seu arquivo, os discursos do Stephen Hawking desde finais dos anos, ou meados dos anos 80. E então o computador, por metodologias de machine learning, de aprendizagem em que a própria máquina aprende, aprendizagem de máquina, portanto numa tradução livre para português, conseguia antecipar, com base numa palavra, conseguia antecipar o resto do discurso. Isto é uma tecnologia que nós conhecemos no chamado ditado, que temos, por exemplo, nos smartphones, que às vezes nos prega partidas porque escreve coisas que nós não queremos.
E então, com essa tecnologia, o Hawking conseguiu, de facto, acelerar bastante a sua forma de comunicação. Mas ele, numa entrevista à BBC em 2014, e é muito interessante a entrevista, ela está disponível no YouTube, ele alertava que os esforços para criar máquinas pensantes representariam uma ameaça à existência humana, afirmando que o desenvolvimento da inteligência artificial total poderá significar o fim da raça humana. Aqui o significado de inteligência artificial total é ambíguo. Eu traduzi, portanto, como inteligência artificial total. Eventualmente o Hawking estava-se a referir à possibilidade teórica, ainda hoje é teórica, há quem diga que não é, mas de facto a ciência diz que é, de desenvolvimento de uma inteligência artificial que criará máquinas com capacidades cognitivas superiores aos humanos. No que diz respeito, primeiro, à capacidade perfeita de recordar, a não ser pessoas que são casos muito raros, é que têm memória fotográfica, essas máquinas teriam memória fotográfica, só que têm uma base de conhecimento de dados digitais, que são produzidos por humanos e que são digitalizados, circulam na net, etc., que nenhum humano tem. Portanto, teria essa capacidade perfeita de recordar, de aprender e com base na acumulação de dados e informação. E dizia Hawking que os humanos, que são limitados pela sua evolução biológica, não poderiam competir e seriam superados. O Hawking não é o único a fazer previsões deste género, e eu já falarei um bocadinho mais à frente o porquê. Com o objetivo de tentar perceber porque é que estes discursos surgem, quais serão os seus objetivos. Agora, isto foi em 2014, o Hawking, eu estou-me a referir agora a um acontecimento de março de 2023, em que líderes tecnológicos pedem uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. Isto correu o mundo. Portanto, os líderes tecnológicos, e Elon Musk e outros, que estão muito à frente em tomadas de decisão relativamente ao desenvolvimento de inteligência artificial, que são multimilionários, donos de empresas tecnológicas e de redes sociais, etc., pedem uma pausa, muito preocupados com os sistemas de IA generativo, portanto, que produzem texto, imagens, conteúdo, e concretamente escreveram uma carta aberta que foi promovida por uma instituição com finalidades não lucrativas, pelo menos na aparência, que é o Future of Life, que neste momento já tem 33 mil assinaturas, mais de 33 mil. Na altura em que foi publicada, reunia mais de 1000 assinaturas de renomados cientistas de várias partes do mundo. E o enfoque era muito em sistemas de conteúdo generativo, como é o conhecido ChatGPT. E de acordo com esta carta aberta, quem está a desenvolver inteligência artificial encontra-se numa corrida descontrolada, estou a reproduzir o discurso da carta, para desenvolver e usar mentes digitais cada vez mais poderosas, que ninguém, nem mesmo os seus criadores, podem compreender, prever ou controlar de forma confiável. Então as seguintes questões surgiam na carta. Devemos deixar as máquinas inundarem os nossos canais de informação com propaganda e mentiras? Devemos automatizar todos os trabalhos, inclusive aqueles que são gratificantes? Devemos desenvolver mentes não humanas que possam superar-nos em número, em inteligência, tornar-nos obsoletos e substituir-nos? Devemos correr o risco de perder o controle da nossa civilização? E depois assim uma afirmação que aparentemente é surpreendente. Tais decisões não devem ser delegadas em líderes tecnológicos, que não são eleitos. Ou seja, eram esses líderes tecnológicos quem tinha elaborado a carta, quem tinha tomado esta posição, e agora diziam que as decisões é do coletivo e nunca de pessoas
que não obstante o seu poder, não foram eleitas democraticamente. Mais à frente, ao ler a carta, isto foi o que veio para os média, e depois muitos comentadores, mas por que é que fazem isto? Isto parece contraditório, vir o Elon Musk dizer que temos que parar imediatamente para refletir. A agenda ficava mais clara mais à frente. A carta dizia, isto não significa uma pausa no desenvolvimento da IA em geral. Apenas um retrocesso nesta corrida perigosa para modelos de caixa negra. Caixa negra é informação que não é veiculada para o público ou que não é de fácil compreensão. A investigação e o desenvolvimento da IA devem ser reorientados para tornar os sistemas poderosos e de última geração mais precisos, seguros, interpretáveis, transparentes, robustos, alinhados, fiáveis e leais. E eles depois detalhavam o que é que entendiam por isso. Eu não vou sobrecarregar a apresentação com esses detalhes, mas no fundo o que eles diziam é: temos que combater, fazer uma pausa para pensar o rumo que a tecnologia está a tomar, mas a resposta é criar mais tecnologia, é criar mais laboratórios de inteligência artificial, é criar mais instituições que possam adotar procedimentos tecnológicos e também de regulação, desde controlados dentro do objetivo de continuar a desenvolver IA. E uma das coisas que pediam era financiamento público robusto para pesquisas técnicas de segurança em IA. Portanto, a resposta é mais segurança, para obter mais segurança, segurança no sentido de proteger os dados e de serem resultados de IA que o público possa confiar, tem que desenvolver mais, e isso necessita de financiamento público, ou seja, é o setor privado a dizer: nós temos uma agenda de desenvolvimento, temos boas intenções, precisamos do apoio dos governos, e os governos, por sua vez, deverão canalizar os recursos sociais, o dinheiro dos contribuintes, para tornar a inteligência artificial mais confiável. Como se fosse absolutamente um axioma, portanto algo não contestado, que a inteligência artificial se deve continuar a desenvolver tal qual a conhecemos. E bom, revistas famosas e os meios de comunicação social publicitaram amplamente a visão que o Elon Musk tinha relativamente ao futuro da inteligência artificial. Eu convoco aqui o Elon Musk, porque ele tem estado muito forte na definição daquilo que deve ser a agenda. Ele, inclusive, dizia que comprou o Twitter com o propósito de servir a humanidade e que seria controlar os bots, portanto, os robôs que produzem informação falsa que fica a circular no Twitter. Portanto, este tipo de posição não é exclusiva do Elon Musk, muitos outros que têm estado na agenda tecnológica têm tomado posições similares. Ele, inclusive, a proposta que fez para combater, quer dizer, uma aplicação de IA que ele próprio esteve na origem como financiador da sua criação, o ChatGPT, foi criar uma aplicação que controlasse a veracidade dos conteúdos produzidos pelo ChatGPT, que era o TruthGPT. Portanto, Elon Musk pretende produzir verdades, e portanto ele próprio apresenta-se como um definidor de verdades e que corrige, com capacidade de corrigir o que anda a circular de modo massivo. Portanto, a solução para controlar a tecnologia, do ponto de vista dos líderes tecnológicos, é criar mais tecnologia, e para isso precisam de mais financiamento. Como este evento envolve pessoas do Brasil, tem pessoas do Brasil também, e eu achei por bem trazer aqui um exemplo, e que é o discurso em que o Brasil apresenta e a União Europeia apresenta, que vão ter a liderança em termos de regulação da inteligência artificial.
Portanto, a Comissão Europeia fez uma proposta de legislação em junho de 2021, que tem vindo a ser discutida, ela, portanto, tem estado em debate depois de um processo bastante longo de consulta de diferentes stakeholders, um deles o próprio Elon Musk, curiosamente. Essa discussão regressou aos canais da União Europeia, concretamente ao painel europeu e a comissões especializadas, em abril, maio. O processo ainda está em apreciação. E no Brasil, por iniciativa também de várias pessoas, desde juristas a académicos, a deputados, estão a tentar fazer aprovar, e até fizeram, achei muito curioso, uma sondagem pública em que perguntam se qualquer pessoa pode ir lá clicar a dizer se concorda ou não com a proposta de lei, o texto que está por hora disponível, no sentido de se apresentarem como os primeiros pioneiros, portanto, tanto o Brasil como a União Europeia, os primeiros a tentar controlar por via legislativa os avanços da inteligência artificial. Eu apresento aqui uma frase do Bruno Latour, que é um filósofo e sociólogo da ciência francês, muito importante no campo dos estudos sociais da ciência e tecnologia, em que ele chama a atenção que a caixa negra se refere ao trabalho científico e técnico invisível quando essa tecnologia é um sucesso. Ou seja, quando uma tecnologia está a ser contestada, abrem-se controvérsias, mas depois há momentos em que elas se fecham, nem que seja temporariamente. E isso é que torna mais complexo o trabalho do cientista social, que é focar-se naquilo que é introduzido na máquina e aquilo que sai da máquina, as suas implicações na sociedade. E quanto mais a ciência e a tecnologia se tornam bem-sucedidas, mais opacas e obscuras elas se tornarão, diz Bruno Latour. Eu vou trazer aqui exemplos concretos, estou a falar bastante no abstrato, e um exemplo que tem ocupado a minha atenção ultimamente é o caso da tecnologia de reconhecimento facial, que ela já tem bastantes anos. Ela começou com intuitos militares, mas rapidamente passou para o âmbito do lazer e o social difuso, que é designadamente nós usarmos esse tipo de reconhecimento para abrir um computador, para desbloquear um smartphone. O reconhecimento facial é usado de modo muito frequente em aeroportos para controlar a identidade das pessoas, saber se aquela pessoa é quem diz que é, ou para acesso a edifícios, etc. As redes sociais usam muito a tecnologia de reconhecimento facial, portanto, quando nós identificamos uma pessoa numa foto, nós estamos a corroborar a identidade dessa pessoa, estamos a dizer à máquina que aquela pessoa é o João. Portanto, nós próprios, nos nossos atos cotidianos, sem darmos conta disso, estamos a usar o reconhecimento facial, sendo que os seus usos aparentemente inócuos podem não ser, depende do modo como depois essas caras são usadas. O que isto significa, basicamente, é que as empresas de tecnologia têm bilhões de caras para treinar as suas máquinas. E como é que pode surgir a discriminação e o viés? Eu começo por um exemplo que despertou bastante controvérsia, em que um grupo de pesquisadores em Stanford publicaram um estudo baseado em milhares de caras, e depois diziam que as máquinas eram melhores a identificar a orientação sexual das pessoas do que as próprias pessoas. Chamaram-lhe gaydar. O gaydar, portanto, algo que consegue olhar para a cara de uma pessoa alegadamente identificar a sua orientação sexual,
E claro que isto levantou muitas controvérsias. Desculpem, que eu ainda me queria manter aqui. Não só pelo intuito logo, para que é que isso serve e como é que se pode, quer dizer, reivindicar que uma máquina ou mesmo uma pessoa consegue obliterar a identidade de outras pessoas, dizendo que pelo formato da cara, pela aparência, pelo penteado, consegue identificar a orientação sexual. Portanto, isto é com base, é treinar máquinas com base em estereótipos. Depois a imagem à direita é uma imagem do centro de Londres, onde o reconhecimento facial é usado com muita frequência. Portanto, basicamente a polícia pode operar de duas formas. Ou já tem uma base de dados com caras e está à procura de uma pessoa, de um suspeito de um crime, por exemplo, ou então, no meio de uma multidão, detecta um comportamento considerado suspeito e vai à sua base de dados tentar perceber quem é. Portanto, várias organizações não governamentais têm exigido que estas câmaras de reconhecimento facial que sejam retiradas dos espaços públicos em Londres, portanto, transportes e no centro da cidade, porque se tem notado, entre outras coisas, que isto faz com que a polícia, com muita frequência, pare para interrogatórios os suspeitos do costume, com uma predominância muito grande de jovens negros. Depois, a imagem mais abaixo é uma imagem retirada de movimentos do Black Lives Matter, em que realmente isto deu asa a um escândalo público nos Estados Unidos, porque durante as manifestações a polícia interpelou várias pessoas que estavam apenas a observar, que não se estavam a manifestar, e pediram-lhes fotografias que tivessem tirado de manifestantes, porque queriam, portanto, por via de reconhecimento facial, tentar identificar, portanto, pessoas que se manifestavam contra o racismo e a discriminação eram tidas como perigosas e, portanto, sujeitas a escrutínio policial. E, por fim, um outro exemplo de escolas, e isto, houve realmente uma tomada de posição pública para banir o uso de câmaras de reconhecimento facial em escolas, mas ainda hoje vi uma notícia que Nova Iorque foi um dos primeiros estados a dizer que ia banir, e afinal de contas a maioria das escolas têm, portanto as privadas, as que já usavam não deixaram de usar, e há a tentativa de fazer regressar ou de reativar sistemas deste tipo em escolas públicas. E para que é que isto pode servir? O objetivo que é apresentado publicamente é a segurança. Portanto, só entrarem nas escolas os alunos que devem entrar, as pessoas que devem entrar, portanto, que nenhum estranho que possa ser uma ameaça à comunidade escolar deve entrar nas escolas. Dizem também que é o fator da comodidade. Os alunos vão à biblioteca, vão à cantina e por reconhecimento facial até podem, por um lado, valida-se que aquela pessoa é um usuário que pode entrar naquele espaço, por outro lado, se for na cantina podem pagar também. Mas a verdade é que a introdução do reconhecimento facial nas escolas, e que levantou muitas polémicas, e escolas, por exemplo, na Suécia e em França, que já estavam a usar esse tipo de tecnologia, viram-se obrigadas a retirar esse tipo de tecnologia, mas um dos objetivos era, por exemplo, a detecção de emoções, em que realmente as empresas que vendiam estas câmaras diziam que seriam muito úteis para os professores, porque pelo reconhecimento facial poder-se-iam detectar microexpressões que permitiriam ao professor perceber se o aluno estava, por exemplo, a copiar, se estava atento ou não. Ou seja, esse sistema poderia criar um alerta sempre que algum aluno estivesse com uma atitude, de acordo com a leitura feita pelo reconhecimento facial, que não seria o comportamento adequado em sala de aula. Isto não é ficção científica, isto não acontece só na China. Eu dou o exemplo da China porque foram os primeiros a vender este tipo de tecnologia. Nós usamos, eu falo no coletivo difuso, durante o tempo de pandemia,
este tipo de software foi usado para fazer avaliações à distância. Portanto, os alunos, os estudantes que estavam em avaliação eram obrigados, em muitas escolas, universidades, a estar em frente a um computador com câmara, enquanto faziam o teste, e a câmara estava ligada a um sistema que daria alertas ao professor caso se notasse emoções de stress que poderiam ser indiciadoras de estarem a copiar. Bom, eu vou passar um pequeno vídeo, se der, que eu não sei se funciona. Parece-me que não. Eu tenho pena. Depois, no final, se pudermos, ainda voltamos a ele, porque isto diz respeito a uma outra polémica que mostra muito bem como é que a IA funciona com estereótipos. Que era uma criação de uma aplicação de inteligência artificial de Barbies. Barbies de todo o mundo, e em que, por exemplo, a Barbie da Alemanha aparecia com um uniforme de um general nazi, Barbies de países da América do Sul surgiam como loiras bronzeadas, a Barbie do Sudão aparecia com uma arma, o que era, portanto, uma projeção muito negativa e redutiva daquilo que é a identidade de mulheres do Sudão, uma coisa bastante criticável, mas por algum motivo o link por hora não está a funcionar e então vamos passar para a frente. Bom, no meio de tudo isto, ou dos receios que líderes da ciência e da tecnologia reclamam relativamente à IA, seja do lado de outros stakeholders, como organizações internacionais, OCDE, o Fórum Económico Mundial, etc. Em 2020, mais de 200 diretrizes éticas tinham sido tornadas públicas, fosse da parte de organizações internacionais, fosse da parte de associações profissionais, por exemplo, da área da engenharia. E o objetivo é tentar criar princípios éticos que possam ser considerados universais nas atividades de desenvolvimento e aplicação da IA. E há uma imensidão de princípios. Eu optei por escolher estes porque me pareceu que sintetizavam de uma forma mais simples aquilo que pretendo, que é a pretensão das diferentes instâncias que se pronunciam relativamente à ética da inteligência artificial, e uma delas é a Agência de Supervisão Humana, no sentido que os seres humanos devem manter o controlo sobre as decisões tomadas por inteligência artificial e nunca uma máquina deve substituir a tomada de decisão humana. A robustez técnica e segurança, isto refere-se à capacidade de um sistema de IA de manter a sua eficácia e desempenho, mas também o facto da IA deve ser usada para minimizar riscos e garantir que não se cause danos tanto intencionais quanto acidentais. A privacidade e governação de dados, ou seja, não devem ser comprometidas as informações pessoais e confidenciais dos indivíduos, e devem ser estabelecidas políticas e práticas claras para a recolha, armazenamento, processamento e partilha de dados utilizados por sistema de IA. A transparência significa, sobretudo, que os sistemas de IA devem ser compreensíveis, ou seja, que os processos, os algoritmos que conduzem à tomada de decisão em IA devem ser explicáveis de forma a que os próprios utilizadores e partes interessadas possam entender porque é que determinada decisão foi feita. Eu devo aqui fazer um parêntese no sentido em que realmente os avanços tecnológicos em termos de IA mais recentes vão num sentido contrário, porque utilizam algoritmos com capacidade em que o algoritmo é um processo matemático que define um objetivo e a metodologia a adotar para atingir esse objetivo.
mas estão a ser desenvolvidos algoritmos que fazem precisamente o que seria praticamente o inverso. É que o processo fica sem regras. É definido o objetivo, mas esse objetivo é mutável, porque à medida que se introduzem dados na máquina, a máquina pode, com base nesse grande volume de dados, no fundo, tomar a decisão de seguir um percurso diferente, o que faz com que já atualmente os próprios técnicos que desenvolvem determinados algoritmos para determinados sistemas de IA já não consigam reconstituir porque é que uma determinada decisão foi tomada. Portanto, e no fundo isso tem que ver com dados novos que foram introduzidos na máquina, a máquina com a sua capacidade de autoaprendizagem seguiu um rumo diferente daquele para o qual foi programada. Relativamente à diversidade, não discriminação e equidade, este princípio enfatiza a importância de se considerar e respeitar a diversidade de culturas, evitar discriminação de qualquer grupo com base em características como a raça, género, orientação sexual, entre outras, e a equidade significa que os sistemas de inteligência artificial devem ser projetados para garantir resultados justos e igualdade de oportunidades. O bem-estar societal e ambiental é que a IA deve ser desenvolvida levando em consideração os impactos sociais e ambientais, maximizando os benefícios para a sociedade e o meio ambiente, e ultimamente fala-se muito em responsabilidade. Isto, no seu sentido original, significa que quem desenvolve e cria sistemas de IA são responsáveis pelos impactos causados pelas suas criações. Mas as coisas estão a ficar diferentes. Quem desenvolve IA quer a responsabilidade partilhada. E um dos mecanismos para ter a responsabilidade partilhada é dizer nós temos que ouvir diferentes stakeholders, ouvimos académicos, ouvimos pessoas de outras áreas que não das engenharias e computação, queremos envolver os políticos, queremos ouvir a sociedade. E com isso em última instância, a responsabilidade não é nossa, o que é realmente, bastante discutível. Eu queria também deixar outra nota, é que enquanto que a robustez técnica e segurança, a privacidade e governação de dados e a transparência, assim como a prestação de contas, que eu também podia ter posto aqui, são princípios éticos que estão a ser tratados eventualmente bem, com soluções técnicas, o que se passa é que os restantes, sobretudo a diversidade, não discriminação, a equidade, bem-estar social e ambiental e a responsabilidade, são tratados a nível teórico, depois na prática não são aplicados, portanto não há sequer operações técnicas que visem resolver essas questões complexas, porque o que se tenta no fundo, tratar a ética como algo que só pode ter uma solução se houver uma solução técnica para lidar com os problemas suscitados, como se estes problemas não fossem profundamente complexos e não pudessem, na sua esmagadora maioria, ser tratados do ponto de vista técnico. Bom, vários filósofos e cientistas sociais têm referido que a indústria tecnológica raptou a ética relacionada com a inteligência artificial e nós, cientistas sociais e das humanidades, temos que reivindicar de volta. Tem acontecido um movimento interessante, é que enquanto 2021, 2022, as Big Tech o que fizeram foi criar institutos de ética de inteligência artificial nas universidades de grande renome, por exemplo, Oxford, nos Estados Unidos,
várias universidades mais renomadas, mais conhecidas do grande público, têm os seus institutos de ética, o próprio MIT tem também os seus institutos de ética, mas têm vindo notícias a dizer as Big Tech estão a despedir as suas equipas de ética e isto é bastante preocupante. Ou seja, estas coisas vão surgindo e vão desaparecendo. O que é certo é que a ética, do ponto de vista da engenharia e de quem desenvolve inteligência artificial, é a questão da segurança, como eu referi há pouco, portanto, é recolher dados, mas não se preocupem que nós vamos criar soluções técnicas para os manter seguros. Os manter seguros, quem é que os usa? É a própria Big Tech. Porque uma das características do chamado capitalismo de dados é que quem tem poder é quem pode dar utilidade aos dados. Não são, por exemplo, forças policiais com poucos recursos, que podem ter muitos dados, mas se não têm analistas para filtrar a informação que lhes interessa, não lhes serve de nada. Depois, outro problema é a otimização e a correção de erros. Por exemplo, em 2015 houve algum debate contra, já não sei, era uma das grandes empresas que usava reconhecimento facial. Eu creio que foi o próprio, era uma aplicação da Google, exatamente, da Google, que identificava homens negros como gorilas. E isso pediram imensa desculpa, a Google apresentou publicamente as suas desculpas, mas a solução que encontrou foi recolher mais dados, mais imagens, ou seja, reivindicando que as máquinas tinham bases de dados, sobretudo de brancos, e para corrigir esse viés há que recolher mais informação. O que deixa aqui um grande dilema, que é o que fazer? É melhor mais dados, que é esse o discurso da Big Tech, ou é melhor menos dados, que é a reivindicação de académicos, de organizações não governamentais que tenham uma perspectiva crítica relativamente a isso. E depois o próprio discurso, a transparência e prestação de contas, se repararem, nós, cientistas sociais, usamos muito isso, nós, ativistas, usamos muito isso, é preciso mais transparência, mais prestação de contas, mas isto são termos da economia e da contabilidade. O que significa que o viés economicista ele também se traduz pelo uso e cooptação da própria terminologia. Eu acho que já me estou a alongar bastante e eu perguntava ao Sérgio, à Rafaela, de quanto tempo dispõe ainda. Professora, pode ficar à vontade. Obrigada, Sérgio, Ainda pela temos sua tempo. generosidade. Bom, então assistimos aqui a um momento em que, ao contrário do que aquelas notícias dizem, a Big Tech está a despedir pessoas, se realmente, e isso pode estar a acontecer, mas é altamente compensado por governos e agências financiadoras. De várias partes do mundo. Porque a questão da ética da inteligência artificial mantém-se a nível do discurso como sendo uma grande preocupação, só que ela é traduzida para aquilo que interessa à Big Tech. A Big Tech já não precisa de ter as suas equipas técnicas de inteligência artificial, porque é algo muito mais difuso. As redes de inovação, no fundo, relacionadas, entre as quais há a inovação por si, desenvolvimento de mais inteligência artificial, mas a própria ética da inteligência artificial faz parte dessas redes de inovação. Só que elas são cada vez mais difusas. Elas são desde governos, agências financiadoras a universidades. Portanto, não há necessidade de centralizar no interior das próprias empresas. E a designação de ética pode assumir outros sentidos, mas eu vou falar de dois sentidos principais. É, por um lado, o vago e vasto social. Aquilo é o social. E o discurso dos engenheiros é que o social pode ser tratado por qualquer um. Todos fazemos parte da sociedade.
Não podemos todos ser engenheiros, para isso é necessário, não é, a formação, mas falar sobre o social, o argumento é que qualquer pessoa pode falar sobre o social. Uhum. Ou então a ética é equiparada sobretudo à segurança de dados, como eu referi há pouco, e é um domínio exclusivo de especialistas engenheiros. Quando muito sobre ética poderão também falar pessoas do direito, e isto interessa às empresas tecnológicas, porque é melhor ter regulação e uma ética, uma IA ética responsável do que ter legislação. Porque a legislação dá muitas mais dores de cabeça. Sim. E há um total ausência de debate em torno de temas de justiça, sustentabilidade, o bem comum e distribuição solidária de benefícios e prevenção efetiva de danos, que são core, portanto são centrais à ética, mas não surgem mencionados só muito raramente, geralmente no preâmbulo das declarações de princípios e muito menos operacionalizados. Bom, eu tinha aqui uma definição do capitalismo de dados, porque do meu ponto de vista o que consegue explicar todas estas questões como conceito-chave, que depois tem que se complexificar, mas é a ideia do capitalismo de dados e que é um sistema no qual a mercantilização dos nossos dados possibilita uma redistribuição assimétrica de poder que favorece quem tem acesso e capacidade a dar sentido à informação. O que é que isto quer dizer? Os dados digitais são o novo petróleo, que é uma expressão muitas vezes usada por pessoas ligadas ao desenvolvimento tecnológico, como se fosse algo natural e que quem tem capacidade para aproveitar esse recurso natural chega lá e extrai, para benefício de toda a gente. E é a mesma coisa com os dados digitais. Estes circulam, toda a gente cede os seus dados por motivos de conveniência, para usufruir de um serviço, etc. Mas isto vai criar desigualdades de poder, porque os dados deixam de ser de cada indivíduo e tornam-se grandes conjuntos massivos de dados que são utilizados por quem tem capacidade tecnológica para tornar esses dados com sentido e com potencial mercantil. Portanto, que dê dinheiro, com o objetivo primeiro do capitalismo, a obtenção de lucro. O capitalismo de dados, do meu ponto de vista, veicula vários dispositivos retóricos, não só que os dados são um novo petróleo, à disposição de quem pode extraí-los, mas também a ideia do espaço digital como plano, flat, transparente e igual para todos. Os dados digitais são todos iguais, são digitais. Eles não são todos iguais. Quando, por exemplo, eu ouço pessoas que desenvolvem IA, que têm bastante poder, estão muito preocupados com a proteção dos dados das minorias étnicas. Eu acho interessante, porque esses dados, em bom rigor, só serão recolhidos se eles tiverem valor comercial. Uhum. E como é que... E, em princípio, pensamos assim, bom, mas não terão grande valor comercial, porque tipicamente a disposição económica está associada às minorias étnicas. Mas podem ter valor comercial quando se extravasa do comercial para outras áreas, por exemplo, o militar, o do controle social. Reparem que o valor comercial de cada dado não tem só que ver, e tem às vezes muito pouco a ver, com a capacidade de cada um de comprar e de ter dinheiro para gastar. Porque funciona em termos de valor coletivo. Os dispositivos de controlo de minorias étnicas, por exemplo, têm valor se a partir daqui se conseguir vender por este mundo fora dispositivos que são instalados, por exemplo, em aeroportos.
porque a indústria da vigilância e do controle das comunidades suspeitas é uma das mais lucrativas. Outro aspecto é que também os dados digitais são uma nova fonte de conhecimento sobre o comportamento humano, sobretudo ao nível da previsão do futuro, como se o presente não tivesse importância, porque com base na noção cada vez mais pelo que se pensa em termos de futuro. O capitalismo de dados torna também invisível a questão que apenas um grupo reduzido de empresas e de grupos têm poder para processar os dados e torná-los úteis, como eu referi atrás, oculta assimetrias em termos de acesso à informação, danos das atividades extrativas de dados, trabalho não pago e controle social. E o que se assiste é, sobretudo, a uma cooptação da ética e da ideia de uma IA centrada no humano e que é uma estratégia de neutralização dos riscos da inteligência artificial. E eu vou dar exemplos, porque estas ideias são densas. E aqui refiro, por exemplo, um exemplo que é a forma como reclusos estão a ser usados na Finlândia, que costuma ser um exemplo aqui na Europa de um país que é bastante cumpridor, respeitador de direitos humanos, mas estão a ser usados com base no argumento que é uma atividade ocupacional, mas é uma atividade bastante monótona, que é de classificação de dados no sentido de treinar máquinas. Aquilo tem que ver, como muitas vezes nos aparece, identifique semáforos para provar que não é um robô. Pronto, eles fazem esse tipo de classificação. Ou então aparecem várias peças de vestuário e pede-se, diga aquelas que seriam usadas por uma criança de sexo feminino até aos 10 anos. E eles assinalam. Portanto, um trabalho de classificação que se destina a aprimorar a capacidade de classificação de máquinas. E depois temos aqui, também têm vindo a público várias notícias de como grandes empresas de tecnologia pagam salários miseráveis, aqui era $2 por hora, $1,50 por hora, tipicamente a trabalhadores em países pobres. E eu estava aqui a tentar encontrar um exemplo que tem que ver com este trabalhador do Quénia. Sim, que eu queria-lhe mesmo dar um nome. Portanto, este é um homem de 27 anos, Okinwi, que é um dos subscritores de uma carta em que apelam a quem desenvolve o IA aberto, que está na base de sistemas como o ChatGPT. Ou seja, não só quem utiliza ChatGPT está a ajudar a treinar a máquina, e é por isso que o ChatGPT pede para se dizer se gostamos ou não da resposta que deu, e se não gostamos, para por favor o corrigir, como também é com base em redes dispersas de trabalhadores muito mal pagos, em que são confrontados com imagens e textos associados a imagens que eles vão classificar como conteúdo adequado ou não adequado. E no caso deste trabalhador, ele ficou com graves problemas de saúde mental e diz que a mesma coisa aconteceu com centenas de colegas dele, porque tinha que ler por dia 700 extratos de texto que descreviam violência sexual gráfica com crianças e violações, etc. E ele tinha que classificar os textos que eram, portanto, impróprios e aqueles que não seriam desse âmbito de violência. Depois queria terminar a minha apresentação com bons exemplos de alguns livros que já estão a ser publicados, que são desafiadores e que falam de várias coisas que eu estou aqui a referir. Um deles é bastante conhecido, Atlas of AI, da Kate Crawford, publicado em 2021,
e que fala precisamente, uma das questões mais prementes tem que ver com a questão do trabalho e da exploração dos danos ambientais causados pela inteligência artificial. Portanto, a Kate Crawford trabalha em Nova Iorque e é a investigadora principal na Microsoft Research. É compositora e escritora e tem trabalhado sobre as questões das implicações sociais e políticas da inteligência artificial. Temos também aqui os algoritmos de opressão, da Safiya Noble. É uma professora de estudos de género e estudos americanos na Universidade de Califórnia, em Los Angeles. E outra autora absolutamente central é Rua Benjamin, que é professora de estudos americanos na Universidade de Princeton e é autora de 3 livros: a Justiça Viral, A Raça Depois da Tecnologia, que é este que apresento, e Uma Ciência para as Pessoas. E, por fim, um livro de 2023 da Zoe Boulamni. Há um documentário na Netflix, Coded Bias, excelente, sobre os impactos, os danos negativos do reconhecimento facial em comunidades negras nos Estados Unidos. A Zoe é uma cientista de computadores, mas é também uma ativista digital. Ela trabalhava para o MIT a desenvolver aplicações com base em reconhecimento facial, e qual não foi a sua surpresa inicial, depois percebeu porquê, quando o próprio computador não a reconhecia a ela. Ela tinha que usar uma máscara branca, que vocês podem ver, portanto, aqui na capa, para que o computador a reconhecesse, porque de outra forma não conseguia reconhecer. E ela percebeu que a tecnologia de reconhecimento facial tem muito mais dificuldade em reconhecer pessoas negras do que pessoas brancas, sobretudo se forem mulheres. Há também um viés de género. E este livro é sobretudo sobre o reconhecimento facial. Pronto, reflexões finais. Do meu ponto de vista, a ética tem sido usada de modo instrumental, como panaceia para todos os males, mas depois não há princípios concretos de concretização da ética, a não ser na vertente que pode ser moldada e controlada por tecnologia. Portanto, tudo que tem a ver com bem-estar, justiça e sustentabilidade não é sequer referido, ou quando é referido, é de uma maneira muito minimalista. É a imposição daquilo que chama uma democracia mínima e um futuro viável. No fundo, o que os líderes tecnológicos nos estão a dizer e nos disseram na carta que eu comecei por mostrar, que foi publicada há alguns meses atrás, é que sistemas de IA como o ChatGPT estão a ameaçar a democracia, e que todos temos que ser convocados para construir uma democracia melhor, mas depois apresentam as ferramentas tecnológicas para controlo da informação que é válida, do conhecimento que é válido. Portanto, a verdade, máquina da verdade. A inteligência artificial tem que se tornar uma máquina da verdade, e quem controlar a máquina será o dono da verdade. Temos que criar uma agenda de investigação e de intervenção para as ciências sociais que seja distanciada deste uso instrumental. Como é que nos vamos posicionar? Sem ficarmos a pregar sozinhos no deserto, como dizia o Latour. Que é o grande dilema para os cientistas sociais, é entre a sua vertente crítica e depois o querer fazer de forma diferente, sem ficarmos isolados. Que formas de colaboração são possíveis? É pela aproximação às engenharias? É pelo distanciamento? Isto exige, do meu ponto de vista, uma política disruptiva verdadeiramente comprometida com uma mudança epistemológica e social. Enquanto acharmos que é só uma manobra de marketing que o Elon Musk e outros dizem vamos parar e tal, que é para chamar a atenção, mas não é só. Essas manobras têm implicações profundas. E não pode ser um conhecimento, esse tal conhecimento que temos que produzir, que resulte de um jogo de soma zero.
em que alguém vai beneficiar e quando esse alguém beneficia tem que ser com o prejuízo do outro. Bom, e por fim, eu fui a uma... Desculpem. E desculpem pela interrupção, eu fui a uma ferramenta de IA e perguntei-lhe, era uma ferramenta que produz a partir de textos, há outras mais interessantes, mas eu não tinha acesso a elas, e eu perguntei-lhe, a partir de textos produz imagens e o que eu perguntei foi como é que pode ser feita uma colaboração entre cientistas sociais e especialistas em IA, portanto a pergunta aparece no início, para gerar uma ética da IA e uma IA responsável. Porque eu queria perceber qual era o viés que a máquina me ia apresentar. E então, perante este mundo, tem que haver uma fusão do humano com a máquina, sendo que o domínio é da máquina. E eu achei interessante esse exercício e às vezes, se calhar uma imagem diz muito, mas só a imagem não pode ficar a falar sozinha, tem que ter um contexto. E eu agradeço muito a vossa atenção e estou à disposição para questões, interpelações, comentários, o que entendam por bem. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Para além de interessante, inquietante, as reflexões trazidas, importantíssimas, na verdade. Eu fiquei pensando agora com essa primeira imagem que a senhora mostrou, por último. No século XVI, século XV, XVI, Michelangelo pintou a criação do homem, não é? No teto da Capela Sistina, ali tem uma mão tocando a máquina também, não é? A depender da situação, pode ser que a máquina esteja criando daqui a pouco também alguma coisa nesse sentido. Pois bem, ficamos aqui já aguardando as perguntas, as questões, os comentários, e eu queria fazer só um comentário muito breve de uma dúvida que permaneceu. No aspecto legal, a senhora trouxe implicações éticas consideráveis, né, que são colocadas na dinâmica de governos e entram outras questões. Nós sabemos que essas grandes empresas estão cada vez mais com um poder ainda maior e vários países estão criando cargos de embaixadores específicos para trabalhar com estas empresas, né? O volume de poder e importância que elas estão tendo. Diante disso, não, óbvio que não é, enfim, não é uma análise mais profunda, mas é um aspecto mais primário nesse sentido. Diante disso, a que passos andam os controles a nível mundial? Por exemplo, a União Europeia possui algum tipo de controle de legislação nesse sentido? Porque nós podemos perceber que, nesse período, vão elegem, né? Elegem as novas democracias, as novas formas de poder, o que vai ser conteúdo, o que é pauta, o que é conhecimento, como a senhora trouxe, o que vai ser a verdade definida, né? Bom, não sei, Sérgio, se devo já avançar para uma resposta enquanto aguardamos outras, sim? Muito bem, Sim, muito penso que sim. obrigada. É. Sim, a União Europeia está a trabalhar numa proposta de legislação do desenvolvimento de investigação, desculpem, de inteligência artificial, dizendo que tem que ser um processo responsável, que siga princípios éticos e é definido como uma base numa tipologia do risco, em que define fase meia escala e em que define sistemas de IA que terão que ser proibidos porque o risco é elevadíssimo. Um deles que é apresentado é um exemplo que é muito corrente, que pessoas da Europa e dos Estados Unidos o refiram, que é o sistema de classificação social usado na China,
em que as pessoas vão tendo pontos e que os vão perdendo, por exemplo, se passam no vermelho, se passam numa passadeira quando não deviam passar, etc., até que podem ficar impedidos, perderem vários pontos, como acontece em alguns países com infrações de trânsito, não é? Que na carta vamos perdendo pontos. Cidadãos podem ficar impedidos de se movimentar entre cidades ou podem mesmo ser presos. Portanto, esse sistema, por exemplo, é proibido. Depois há sistemas considerados de elevado risco que devem ser controlados, ou seja, em que se vai exigir a quem os desenvolve que dê mais informação e que crie alertas, que é o caso, por exemplo, de brinquedos que que conversem, por exemplo, com crianças ou com pessoas vulneráveis, doentes com determinadas vulnerabilidades, como pacientes tratados por questões de saúde mental, de alguma forma diminuídos, idosos, etc. Mas a verdade é que esta tipologia do risco, que inclusive tem sido reivindicada para o caso do Brasil, portanto, quando teve em discussão o projeto de lei que foi proposto em agosto deste ano, uma das pessoas que discutia dizia, mas devíamos se calhar adotar uma tipologia de risco, mas a verdade é que o risco em si tem sido também bastante criticado, porque não consegue prever todas as variações e os desenvolvimentos que vão acontecendo a nível de inteligência artificial. Agora está o legislador na União Europeia à pressa a tentar categorizar um sistema como o ChatGPT. Porque quando elaboraram a proposta de lei foi em 2021 e o ChatGPT surgiu em novembro de 2022. E agora já não sabem o que fazer. Eu achei curiosa a mudança que apareceu. Portanto, esse projeto de lei, por exemplo, apresenta uma definição de inteligência artificial e diz que a definição de inteligência artificial tem que ser neutra, completamente neutra. O que é interessante, não é? Do ponto de vista das ciências sociais. Mas agora já define inteligência artificial, dentre outros aspectos, com uma capacidade de criar, que era algo que antes do ChatGPT se dizia, não, é perfeitamente plausível distinguir o que é da competência das máquinas e dos humanos, porque as máquinas não conseguem criar. Isto para lhe dizer que, não obstante a boa vontade em tentar regular e legislar, o que é certo é que a União Europeia incitou um processo de consulta pública, portanto, antes de passar por todos os mecanismos finais da aprovação da lei, um dos momentos foi uma consulta pública, em que eu estive a ver quem é que respondeu, e é o normal nos processos de consulta pública da Comissão Europeia, são empresas, se calhar também muito por nossa culpa, que qualquer pessoa pode lá escrever o que muito bem entender. Depois também constituíram um grupo de peritos de diferentes disciplinas para criar diretrizes de orientação para uma inteligência artificial ética e responsável, e que também pudessem estar imbuídos na própria lei, mas a verdade é que a maior parte, eram 50 e tal peritos, a maioria deles eram da economia e da engenharia. Foi num processo aberto, qualquer pessoa se podia candidatar, mas foi a Comissão Europeia que fez a seleção dos especialistas. Bom, em suma, o que eu vejo aqui é que a lei e a regulação não resolve tudo, porque haverá sempre o argumento, mas a lei nunca consegue acompanhar o desenvolvimento da inteligência artificial. Este argumento vê-se também para outras tecnologias emergentes no passado, e parte sempre do princípio que este desenvolvimento tem que acontecer sempre, que é um princípio modernista, não é? Da ideia de que o progresso é sempre benéfico, os possíveis problemas que o progresso possa desencadear poderão ser corrigidos por mais soluções científicas e tecnológicas.
Interessante. Tem uma pergunta aqui de Valdenildo. Em que medida a tecnologia digital pode ser considerada um caminho mais sustentável para os humanos? Já os caminhos foram apresentados na exposição. Bom, essa questão é daquelas que realmente eu não sei se há uma resposta. Acho que pode haver várias respostas, mas a ideia que está aqui implícita é que a tecnologia tem que continuar a desenvolver-se. Logo, isso vai condicionar as respostas. Eu acho que, sobretudo, era importante que o desenvolvimento da inteligência artificial deixasse de seguir o modo de pensar, que é muito característico do chamado norte global, que é, portanto, um conhecimento a partir do homem branco, controlado pelo homem branco, desde os dados digitais, que lá são maioritariamente de homens brancos, e a forma de pensar é de homem branco, que é individualista. Eu pensando num projeto muito interessante que está a ser desenvolvido de inteligência artificial na Nova Zelândia, com as chamadas comunidades marginalizadas, e que passa por pessoas que dominam as ciências da computação, vão ter com essas pessoas que são excluídas dos sistemas de computação, mas dão-lhes ferramentas, especialmente uma intervenção junto dos mais jovens. Dão-lhes ferramentas para aprenderem eles próprios a linguagem computacional e estarem empoderados para lidar com os mesmos recursos com pessoas que são da área da inteligência artificial. Isso é uma das vias. Outra via é incorporar no desenho das aplicações de inteligência artificial a ideia de comunidade e de coletivo, que é coisa que nós não temos no norte global. E que a Nova Zelândia, eu não conheço muito sobre a cultura da Nova Zelândia, mas tenho acompanhado a evolução tecnológica a nível da genética e mais recentemente a inteligência artificial. E aí dá-se de facto uma primazia ao coletivo, partindo do pressuposto que aquilo que é uma boa sociedade e o que é o bem coletivo, aquilo que temos que proteger a todo custo, os valores que temos que proteger a todo custo, não está pré-definido, que é o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, do que pude observar no Brasil. Pessoas com poder falam do bem coletivo e do bem-estar social como se fosse algo já pré-definido, que enunciou-se e já está resolvido. E então eu acho que esse seria um caminho, era ousar ouvir outras pessoas que nunca estão representadas, que nunca são ouvidas, não apenas para lhes extrair os dados digitais ou para os explorar. Portanto, eu que vejo aqui é uma perpetuação da lógica de extração de recursos, neste caso a extração de dados, e é o uso de trabalho praticamente não pago, equiparável ao trabalho escravo. E, portanto, aquele ciclo que nós vimos do passado do Império Colonial e da extração e depois o retorno para o centro que coloniza, é o que está a acontecer com a inteligência artificial, da mesma forma que acontece com qualquer tecnologia que se baseia na extração de dados de pessoas. Eu vou fazer um comentário que foi feito aqui em paralelo, numa conversa paralela, que é, eu acho que já começou a se tocar um pouquinho sobre esse tema, que é a questão do papel de quem trabalha nesse mundo cada vez automatizado, desse futuro do trabalho, inclusive em relação às questões de gênero, né? Como vai trabalhar, como vai se desenvolver essa automatização absurda e essa exploração também, não é colocada.
Sim, essa é uma das questões centrais. Quais são os limites para a automatização? Não tem só que ver com questões de segurança, mas tem também que ver com aquelas atividades que podem ser gratificantes para o ser humano. Porque automatizar? Eu, por exemplo, convocava aqui a questão até artística. Pessoas ligadas a profissões criativas estão bastante receosos, porque realmente têm receio de serem substituídos por máquinas, que depois o conhecimento e a capacidade de produzir imagens com alguma qualidade que fique dispersa e fragmentada, e as suas próprias criações originais sejam indevidamente apropriadas por sistemas de IA. E, por outro lado, uma questão mais premente ainda, que é tornar obsoleta muitas profissões. Claro que os líderes tecnológicos dizem sim, algumas profissões vão ficar obsoletas, mas outras novas vão ser criadas. Isto é bastante preocupante, porque o acesso ao trabalho é um dos princípios fundamentais para o bem-estar. A criatividade e a proteção daquilo que é a capacidade de criar é também um princípio que tem que ser protegido e que não parece ser o que está infelizmente a acontecer. Sim, eu diria que é um dos dilemas mais preocupantes. Claro que há outros e que várias vezes vêm ao espaço público, que é se realmente as máquinas vão ter a capacidade tão aprimorada de autoaprendizagem e de tomarem decisões. Podemos muito bem chegar a um ponto não só de fim da democracia, pela circulação de desinformação, pela manipulação de grandes massas de pessoas, como também o próprio uso de armas. Portanto, é um dos cenários que é várias vezes discutido, e como controlar, chegar a um limite em que realmente não haja a possibilidade de máquinas tomarem a decisão de acionar armas de destruição massiva. E aí eu acho que tem algumas aqui, a gente já se encaminha. Vou ler rapidamente. Miguel Cardoso, quais os principais desafios e oportunidades para o cientista social no mundo cada vez mais digital? E Luanda tem aqui sobre o uso da inteligência artificial em escolas, quais os caminhos viáveis para a equidade digital, visto que muitos educandos não têm acesso às mídias. E ainda tem uma outra questão também nesse paralelo, do intenso uso da inteligência artificial na formação e influência do processo educativo, sobretudo, penso eu, dos anos finais da educação básica e a formação acadêmica. Eu acho que relativamente às oportunidades para o cientista social, num mundo cada vez mais digital, é tentarmos ser otimistas e tirar um bom uso destas ferramentas. Por exemplo, estamos a ter a possibilidade de fazer um evento à distância que há uns anos atrás não seria possível. Eu acho que o cientista social, num mundo cada vez mais digital, pode efetivamente usar o digital não só como um grande mundo que temos que ter a noção que tem as suas particularidades. Portanto, não é fazer equiparar o mundo digital à verdade. Há várias verdades, várias realidades, e a realidade social é bastante complexa. Mas é verdade que, seja por ferramentas digitais, sei lá, focus group, aplicação de questionários, seja por análise de conteúdo na internet, nas redes sociais, nós temos aqui um manancial de informação à nossa disposição que não é de desperdiçar, pelo contrário, acho que são novos caminhos que se abrem e que devem ser usados. Há também, eu não vou entrar por aqui porque isto é se calhar um bocadinho polémico, mas há maneiras eticamente responsáveis
de usar ferramentas de inteligência artificial, mas isto já daria asa a uma outra conferência, eu não vou entrar aqui. Relativamente à questão da IA nas escolas, o exemplo que eu dei foi aquele exemplo opressivo, não é? Do reconhecimento facial usado para controlar o comportamento dos alunos. Eu reconheço que as ferramentas digitais de uma forma ampla, geral, podem ser bastante úteis, mas lá está, como um dos participantes referia, é que tanta gente que não tem acesso a recursos básicos digitais e de outra natureza, quanto mais pensarmos ainda num patamar de grande uso intensivo de inteligência artificial, quando nem sequer têm acesso a um simples computador. Portanto, lá está, o mundo digital não é plano, não é igual, como eu dizia, ele tem muitas turbulências, muitas desigualdades, muitas diferentes escalas e muitos degraus. Bom, eu creio que basicamente foi isso, mas sim, eu diria que a educação é daqueles campos em que a inteligência artificial está a ser mais debatida. O campo artístico, o campo da educação e da saúde e da justiça. Sim, eu creio que a Rafaela estava... Sim, sim. Eu gostava de fazer uma questão ainda em relação a essa vertente da educação, e eu acho que mesmo aquilo que eu tinha debatido com o Sérgio e tudo mais, era que até que ponto isto a professora, enquanto professora, de certeza que em sala de aula já se deparou com questões, por exemplo, alunos que apresentam os trabalhos feitos em chat GPT e essas coisas assim, de que forma é que isto pode de facto impactar. Claro que impacta, mas como contornar estas questões eu não sei explicar bem o meu ponto de vista, mas calculo que seja muito difícil depois em termos de avaliação e tudo mais, decidir como professor, claro que não foi ele que fez o trabalho, não é? Por isso, mas como conseguir detectar e tudo mais e que estratégias é que têm que ser criadas e até se a própria a universidade já debateu estas questões, ou mesmo, não sei se a nível de ensino básico e tudo mais, isso também é debatido, mas não sei se pode dar algumas luzes sobre essa questão. Posso sim, Rafaela, fez-me que questão tão difícil, mas é bastante importante e está muito no epicentro do debate. Começou o ano letivo e recebemos, os colegas de departamento, algumas recomendações da parte dos diretores de curso, como agir relativamente ao ChatGPT. Bom, eu primeiro acho, não estou a falar do ensino básico, acho que aí é mais difícil porque supostamente pede-se um trabalho muito simples, embora se possa detectar também pensar, bom, isto não foi escrito por um miúdo de 12 anos, não é? Porque eu não sei se o ChatGPT, nunca experimentei, mas vou experimentar amanhã, se lhe posso pedir, olha, escreve como uma pessoa que tenha 10 anos, portanto não sei se já está nesse nível de sofisticação, porque eu reparei que houve uma atualização do ChatGPT, por exemplo, em deixar de apagar referências bibliográficas, que antes, quando se introduzia um texto com referências bibliográficas, entre parênteses o sobrenome do autor e o ano de publicação de determinada obra, quando ele reescrevia, eliminava essas referências e agora já as mantém. Ou seja, este é aquele papel, quando se critica, depois vêm os técnicos e os engenheiros corrigir os erros, portanto, e otimizar os processos. Relativamente a medidas, eu acho que teria duas. Uma primeira, e elas parece que entram em contradição, mas eu não acho que entrem. Uma seria tentar fazer questões que de facto não possam ser respondidas pelo ChatGPT. E remava logo com uma ainda falha, que era pegar num exemplo de 2022 ou 2023, como ele só está atualizado até setembro de 2021. Isso seria uma forma. Outra forma, porque eu quero fazer este exercício com os meus estudantes, é entregar-lhes um guia de como usar de modo responsável o ChatGPT, inclusive usando as suas potencialidades. Primeiro, o ChatGPT faz um trabalho muito melhor se lhe dermos muito contexto.
porque o ChatGPT nem sempre, mas geralmente, e é uma das coisas que é considerada aceitável em termos éticos, é que possamos usar o ChatGPT para tornar a linguagem mais clara, porque isso é correspondente a pedir a um tradutor ou alguém que seja bom a editar texto para rever os nossos textos antes de os submetermos, por exemplo, a um livro ou para uma revista. Eu então colocaria uma questão e punha logo a resposta do ChatGPT e iria pedir aos estudantes para dizerem o que é que o ChatGPT estava a falhar. E como é que o ChatGPT pode melhorar? Temos que lhe dar mais informação de contexto. Ele vai melhorar as suas respostas. Para lhe darmos informação de contexto, temos que saber sobre o assunto. Seriam essas, assim, as duas medidas, os dois exercícios que eu faria com os estudantes. Obrigada, professor. E aí tem, eu acho que é a última pergunta pelo tempo, e eu acho que mereci outra conferência também, que é qual é o maior desafio ético da inteligência artificial? Foi a Adélia que perguntou. De que sistema de inteligência artificial estamos a falar? Porque o maior desafio ético é a capacidade de autoaprendizagem da máquina, é o uso portanto, de matemática avançadíssima e aquilo que é uma hipótese teórica de criação de uma superinteligência, de uma singularidade, ou seja, de uma máquina que pela capacidade de memorização, de aprender sempre, que é coisa que os humanos não têm. Portanto, uma das nossas características é a aprendizagem, mas também é o esquecer e não aprender, ter que se repetir. Com algoritmos tão avançados não se tem que repetir procedimentos. Basta dizer uma vez e se depois o caminho não for aquele, o algoritmo consegue se reconfigurar para ir de encontro ou ao input, que são os dados que são inseridos, ou ao output, que é aquilo que se pretende. Eu acho que o maior desafio é a criação ético, é a possibilidade de criação de uma máquina super inteligente em que os líderes tecnológicos são apanhados na sua própria armadilha, que é dizer, tentar ganhar dinheiro com a máquina. Para ganhar dinheiro com a máquina tem que se a tornar de uso pessoal ou pelo menos bastante disseminado na sociedade. Aquilo que hoje ainda são os supercomputadores, e portanto não estão disseminados na sociedade. Portugal tem um, agora foi inaugurado o segundo. Portanto, acho que nem 300 há no mundo, mas para aquilo começar a ser rentável, primeiro tem que ser tornar-se pequeno, mas isso é uma coisa que o avanço tecnológico nos tem mostrado que se consegue fazer. Os primeiros computadores também ocupavam salas inteiras. Estes supercomputadores ocupam várias salas, mas haverá em breve soluções tecnológicas para os compactar e tornar de uso bastante disseminado na sociedade. A partir desse momento, muito sinceramente, eu não sei o que é que poderá acontecer. Outro grande desafio ético era aquilo que alguém referia quando perguntava como é que a IA nas escolas, quando os educandos nem sequer têm acesso ao mais básico em termos digitais, é a profunda desigualdade. É o mostrar, lá está, uma vez mais, que o espaço digital não é flat, ele é profundamente, ele para se manter tão ativo, vive das desigualdades, vive do facto de alguns estarem lá intensivamente e outros estarem excluídos, ou não quererem estar, ou não poderem estar, sobretudo não poderem estar. Portanto, eu acho que é isso, a questão da desigualdade e a possibilidade que por ora é teórica, mas pode tornar-se concreta, de desenvolvimento de máquinas super inteligentes. Professora, eu agradeço imensamente as reflexões, os pensamentos, a aula trazida, as indicações de leitura e a promoção de discussão que foi feita em nome do grupo. E agradeço também a audiência dessa nossa tarde, início de noite, ou noite já em Portugal.
Convido também a todos e todas interessados e interessadas em ver a nossa próxima conferência, que vai falar sobre videojogos, histórias, percursos, sociedade e percepções, que a gente vai começar a fazer a divulgação mais para frente, e perceber o quanto é importante tanto a partilha quanto a reflexão de temas como esse, que são urgentes, né? E o desejo de que o grupo desenvolva muito mais discussão e que aquele link lá do início possa trazer ainda mais reflexões, porque eu acho que é um tema de uma curiosidade e importância imensa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada a todos e desejo muito bom trabalho para o grupo. O grupo é excelente e tem que manter este dinamismo. Uma boa Obrigado. noite a todos e a Boa todas. noite.